Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar o nosso estudo bíblico de terça-feira. Como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro de Neemias e já estamos no capítulo de número 8. Esse capítulo aqui, nós podemos chamar de um divisor de águas, não é isso? Nós já ouvimos aí do capítulo 1 ao capítulo 7, o quanto Deus usou Neemias para poder mudar a nação, mudar o rumo, para mudar a vida e as condições em que a nação de Israel estava vivendo. Neemias, então, ele está no palácio do rei, trabalhando como copeiro. Ele recebe, então, a notícia dos seus irmãos que a cidade estava com as portas queimadas, com os muros derribados. Então Neemias, ele busca do Senhor essa direção para que Deus possa dar uma resposta. Ele senta, ele chora, ele se lamenta, ele faz um jejum e depois então ele se apresenta diante do rei e o rei pergunta qual é o motivo da tristeza, a tristeza que estava no rosto dele. Então ele diz: olha, que viva o rei para sempre, uma saudação de forma honrosa. Então ele diz para o rei que a cidade do sepulcro dos seus pais estava destruída, estava desassistida, digamos assim. Então o rei faz a pergunta para ele: o que você me pede agora, Neemias? E ele diz: olha, eu preciso ir lá, se o senhor permitir. Então o rei assim permite, pergunta para ele quanto tempo vai durar esta viagem, e ele então passa as coordenadas, ele diz quanto tempo vai demorar, quanto tempo ele vai gastar, ele pede cartas para o rei, para garantir a sua segurança física, a segurança dos homens que estavam com eles. Então lá Neemias chega, analisa toda a situação, observa bem, ele leva consigo alguns homens da guarda real, para garantir a sua segurança. Então Neemias, ele começa então a observar de que maneira ele pode começar a obra. Então, dentre esses e outros assuntos que nós já discutimos anteriormente, nós vamos falar agora sobre o capítulo 8. Então já falei alguma história. Neemias foi reconstruindo a cidade aos poucos. Não podemos esquecer dos inimigos que ele encontrou: o Sambalate, o Tobias e o Gesem, que é o arábio. Então esses três homens, eles tentaram de todas as formas barrar então a obra do Senhor, tentar desqualificar Neemias diante do povo, ou fazer com que o povo se sentisse então fraco e não conseguisse realizar a obra. Mas eu quero dizer para você que quando Deus decide que uma obra ela vai ser concluída, quer o inimigo queira ou não. E é assim também nas nossas vidas. Quando Deus tem algo para entregar para um homem, uma mulher, uma casa, uma família, um local, Ele vai entregar, Ele vai cumprir tudo aquilo então que Ele prometeu. Então é justamente sobre isso, a importância também de ter um coração voltado para as necessidades daqueles que estão próximos de nós. Neemias, ele escuta, ele se compadece. É um tipo de Cristo, digamos assim, né? Então vamos lá. Eu não vou ler todo o capítulo 8. Eu vou colocar na descrição aí, em algum canto da tela, a referência bíblica e o texto bíblico, e vou colocar também alguns pontos que eu quero destacar aqui nesse nosso estudo bíblico de terça-feira. Então, nós vamos estudar um pouco assim de maneira bem superficial, bem simples, mas não sem ser simplista, mas com boas aplicações para nós como igreja. Então hoje começa hoje dia 7 de julho de 2020, começa agora mais um estudo bíblico de terça-feira da Igreja Cristã Evangélica do Parque Tremendão. Quem vos fala, pastor Ronaldo, e que Deus assim então possa nos abençoar e nos direcionar, que nesse curto período, que nesse curto vídeo, eu quero que você seja enriquecido com a palavra do Senhor.
Eu quero que Deus fale ao seu coração, nesse momento onde todos nós estamos aí com algumas dificuldades, mas nós devemos enxergar o Senhor em todas elas. Nós jamais devemos abandonar a obra do Senhor, jamais devemos ser esmurecidos, por mais que tudo coopere para enxergarmos assim. Deus, Ele está no comando, Ele está na direção. Então eu quero que você entenda isso, tá bom? Então vamos lá. Então, Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 18, eu coloquei aqui que juntos como um só homem. Observa então que essa frase quer dizer: quando uma igreja, quando alguém, quando um povo se ajunta com um só homem, ou seja, é o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, o verso 42, da igreja primitiva. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles pensavam concordemente. É que o apóstolo Paulo também pede para Sintique e Rode, lá do Filipenses capítulo 4, verso 8. Pensar concordemente, desejar as mesmas coisas, andar no mesmo caminho, com o mesmo propósito. Uma igreja, ela tende a acabar porque algumas coisas vão acontecendo e cada um quer ir para uma direção, cada um quer fazer aquilo que aponta o seu nariz. Isso não é bom. Vocês podem perceber que no livro de Juízes também, o povo sofria, porque eles queriam andar de conformidade com aquilo que o nariz apontava. Então eu e você precisamos andar de conformidade com a palavra, com a Bíblia, com aquilo que Deus nos ensinou e está nos ensinando. Devemos andar juntos como um só homem, pensar as mesmas coisas. É isso então que nós vamos ver e enxergar aqui nesse capítulo 8, tá bom? Eu vou ler apenas do verso de número 1 até o verso 5, para você se inteirar, mas eu vou deixar aqui escrito no canto de um vídeo, direito ou esquerdo, e vamos estudar um pouco mais. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do mês, e levou o livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei de Deus. Observa, nós quando estamos em aflições, com dificuldades, nós também nos aproximamos de Deus, ou deveríamos nos aproximar com esse fervor, com esse interesse. Mas observa que anteriormente, antes de Neemias chegar, o povo não estava conseguindo se conectar com Deus, se encontrar com o Senhor. Então, de alguma forma, depois dessa reconstrução da cidade, depois de tudo feito e a obra realizada, Neemias então estabelece as cidades e começa então a construir as casas e organiza. E o povo, quando o povo consegue enxergar essas bênçãos de Deus, o que eles fazem? Eles desejam a palavra. O coração se aquece. Quando eu e você, nós conseguimos enxergar, conseguimos perceber a bênção de Deus, a graça de Deus que nos alcança, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, tudo acontecendo naturalmente, o nosso coração se enche de alegria e também de júbilo. Foi exatamente o que aconteceu com esse povo. Eles desejaram, ou seja, eu posso dizer que eles encontraram um avivamento. É esse avivamento que mantém a igreja viva, fervorosa e ativa. É esse avivamento, é a palavra de Deus, é esse poder que mantém eu e você unidos em Cristo. Vamos permanecer unidos em Cristo. É isso que é o importante. Mesmo em meio a esse distanciamento social, essa dificuldade, permanecer juntos.
pensando a mesma coisa, desejando a mesma coisa e andando no mesmo caminho. É isso então que Deus quer que nós façamos. Então, como eu já li do versículo de número 1 ao versículo 3, eu disse que o povo anseia então pela palavra de Deus. O povo então começa a sentir falta. Então, qual é o momento da sua vida que você sente falta da palavra de Deus? Qual o momento da sua vida que você mais sentiu falta ou necessidade da palavra de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer constantemente, ou pelo menos uma boa reflexão diária. Então, Esdras então pega o livro da lei, a pedido do povo, a desejo do povo. Ele era o homem capaz, apto, porque ele era também o escriba e ele era também o sacerdote. Ele era também aquele que estava envolvido na liderança com Neemias. Então, outra coisa importante, do versículo 4 ao versículo de número 8, eu destaquei também que a exposição da palavra de Deus, ela deve ser de maneira clara, que possa ser explicada de maneira que todos possam entender. Vou repetir. A exposição da palavra de Deus deve ser com clareza, sem complicações, para que o povo entenda. Ela deve ser explicada de maneira que todos possam entender. Observa que no versículo de número 8, olha, os homens estavam reunidos, as mulheres estavam reunidas e aqueles que podiam entender o que estava sendo lido. Ficou claro? Então a palavra de Deus, ela deve ser explicada de maneira clara, de maneira que todos possam entendê-la, sem complicações. Foi justamente isso que aconteceu, uma palavra pregada sem complicações, o evangelho puro e simples, se podemos fazer uma aplicação para nós agora, que é a mesma palavra de Deus. Então, isso está lá nos versos de número 4 ao número 8. Outra coisa importante também, eu destaquei aqui do verso 9 ao verso de número 12, quando todos entendem a palavra, há um grande regozijo. Observa como é que o povo ficou assim fervoroso, com o coração batendo mais forte, aquecido pelo Espírito. Ou você acha que não foi o Espírito Santo de Deus que aqueceu o coração daquele povo? Sim, claro. O Espírito Santo de Deus foi que aqueceu o coração daquele povo. Quando todos entendem a palavra, há um grande regozijo, uma alegria, uma felicidade. Todos então começam a colaborar uns com os outros, a compartilhar o que têm, a se amar mutuamente, a cuidar melhor uns dos outros. Foi justamente isso que Neemias ajudou o povo a fazer. Eles se reconectaram. Lembra dos magistrados lá dos capítulos anteriores, que estavam escravizando o povo, dando dinheiro emprestado, tomando a terra do povo, vendendo os filhos dos irmãos como escravos, abusando das filhas. Queridos irmãos, quando nós nos ausentamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos do Senhor, coisas horríveis nós vamos fazer. Somos capazes de fazer as piores atrocidades do mundo, quando o coração está maligno, perverso, está mundano, está natural. É muito ruim. Então Neemias conseguiu tirar isso do coração do povo. Eu posso dizer que Neemias fez uma reconstrução exterior e uma reconstrução interior. É aquela mudança que vem de dentro para fora. Aquelas mudanças exteriores, elas causaram algo tão bom no coração do povo, eles sentiram a presença de Deus tão fortemente, que eles desejaram como um só homem ouvir a palavra do Senhor. Isso que é mais importante, isso que me chama o coração no texto de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 18. O que nós podemos dizer mais aqui? A alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? Por que o povo estava assim? A força não era deles mesmos,
A força não estava no braço de Neemias. A força não estava na estratégia de Neemias. As estratégias de Neemias e a força de Neemias estavam voltadas no Senhor. Elas vinham de Deus. Assim como é em mim e em você, ou assim como deveria ser em todos nós. Isso é que é importante. A nossa força, a nossa vitória, as nossas conquistas, elas não dependem de nós. Senão é glória para o homem, não é glória para Deus. Ficou claro? A alegria do Senhor era a força daquele povo. Assim como deve ser a nossa alegria. A força do Senhor, ela deve ser a nossa alegria constantemente, diuturnamente. E agora, do verso 13 ao verso 18, eu destaquei também que quando há perseverança por parte do povo na palavra de Deus, haverá um grande despertar na congregação. Olha que maravilha! Se você ler esse capítulo, você vai enxergar coisas que o seu coração queria também que acontecesse hoje nas nossas igrejas. Vamos lá? Quando todos entendem a palavra, há um grande regozijo, eu já falei. Agora do verso 13 ao verso 18. Quando há uma perseverança por parte do povo na palavra de Deus, haverá um grande despertar na congregação. Olha, o povo então, ele não foi obrigado a se reunir na praça. O povo não foi obrigado, não foi um ritual. Foi um desejo que Deus colocou no coração do povo. Olha, vocês vão me desejar ardentemente, porque eu sou Deus, porque sou eu que restauro, sou eu que transformo, sou eu que curo, sou eu que liberto. Isso é que é importante, que foi importante para aquele povo e é importante assim para nós. Observa que a liderança capacitadora de Neemias mudou a história de uma nação. Vou repetir, a liderança capacitadora de Neemias mudou a história dessa nação. Neemias não era centralizador, egoísta, egocêntrico. Neemias então distribuiu as tarefas, ele organizou, ele estruturou, de forma que tudo começou a se encaixar. A engrenagem do relógio voltou a funcionar normalmente. Esse deve ser o papel do líder. O papel daquele que está na frente também, junto com os seus liderados. A liderança capacitadora muda a história de uma igreja, de uma nação, de uma instituição, de qualquer lugar. O líder que é aquele que distribui as tarefas, aquele que deseja ardentemente que os outros cresçam e cheguem onde ele está. Olha, foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Ele falou: olha, se vocês continuarem assim, imitando e me seguindo, vocês vão fazer obras maiores, vocês vão ser como eu sou. O discípulo não é maior do que o seu mestre, mas nós podemos nos tornar igual a Cristo. Esse é o desejo de Neemias para esse povo, a liderança capacitadora. Então, nesta terça-feira, nós estamos aqui buscando de forma simples, de forma clara, fazermos boas aplicações para nós hoje no livro de Neemias. E nós estamos lendo, eu vou repetir, o capítulo 8, do verso 1 ao verso 18. Outra coisa importante aqui, é quando o povo trabalham juntos, quando o povo, eles lutam juntos, quando o povo, eles buscam Deus juntos, olha só o que acontece. Deus derrama bênçãos sem medidas. Deus derrama bênçãos sem medidas. Você quer que a sua casa seja alcançada pelo Evangelho? Você quer que os seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua casa seja alcançada pelo Evangelho? Persevere. Quando o povo trabalha junto, quer que a igreja desenvolva, vamos trabalhar junto para que a igreja cresça, desenvolva.
Você é parte fundamental da igreja, ou melhor, em qualquer igreja que você esteja, não apenas aqui na Igreja Cristã Evangélica do Parque Tremendão, mas você que vai me ouvir, observa, trabalhe. Você deseja que a sua igreja alcance um nível espiritual? Ore para que isso aconteça. Você quer que a sua igreja cresça em um nível estrutural, físico? Trabalhe, porque isso pode acontecer. Ajude o seu pastor, ajude o seu líder a trabalhar com você, ajude-o a desenvolver e fazer um bom trabalho, trabalhar juntos. Quando o povo eles lutam juntos pelos mesmos objetivos, quando eles buscam de Deus, nós também devemos ser assim. Quando nós perseveramos no trabalho, buscamos e lutamos, nós vamos crescer e vamos romper. E foi justamente isso que aconteceu aqui. A igreja, ela deve andar então, ou pensar e viver como um só homem. Outra coisa, é ter convicção de que a alegria do Senhor é a sua força. A igreja hoje, ela precisa entender que ela não tem disposição para louvar o Senhor emocionalmente, porque tem dia que você não está bem, tem dia que você está alegre, então não pode haver esse alto e baixo. Pense, a alegria do Senhor, ela deve então ser a nossa força, deve e assim o será, e juntos, dia após dia, nós vamos então crescendo e vamos nos fortalecendo como povo de Deus. É justamente sobre essas coisas que Neemias vem falando aqui. Observa, o povo deve andar juntos, como a um só homem. O povo, depois de tudo isso, ele anseia pela palavra de Deus. Deus derrama bênçãos sem medidas. Quando todos entendem a palavra, há um grande regozijo, um despertar na igreja. Por isso, então, nós vamos continuar estudando o livro de Neemias. Eu espero que essas palavras possam edificar a sua vida. Eu espero que essa leitura, que esse texto, que essa pregação, que esse estudo bíblico possa então motivar você a fazer da sua igreja um lugar melhor, a fazer da sua casa um lugar melhor, a fazer do seu coração um lugar melhor. Receba então essa graça, esse poder que vem direto do Senhor, tá bom? Eu quero agora orar com você e quero convidar você a compartilhar esse vídeo com os irmãos da sua igreja, com os seus familiares, para que todos também recebam a bênção e que todos também se encontrem com o Senhor e tenham o coração aquecido e avivado pelo poder da palavra do Senhor, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela deve ser exposta de maneira que todos possam entender, de forma clara, homens, mulheres, jovens e crianças, tá bom? Faça assim, a sua vida, sua casa e a sua igreja se tornará um lugar melhor, amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, mais uma vez, nós queremos regozijar-nos na Tua presença, queremos, ó Deus, lhe agradecer, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas, o Senhor tem abençoado as igrejas, eu me refiro a todas elas, tem direcionado o Teu povo. Então, ó Deus, eu quero pedir uma bênção especial sobre todos os crentes, sobre todos os irmãos em Cristo, sobre todas as igrejas, independente de placa ou de denominação. Nós queremos, ó Deus, andar como um só homem, e só podemos andar assim de conformidade com a Tua palavra. Santo Deus, visita a casa dos nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo agora, e que essa palavra, Senhor, seja um instrumento de avivamento no coração, na alma, no espírito de quem ouve essa nossa oração, essa nossa palavra, esse nosso estudo bíblico, Senhor. Visita, Pai, o Teu povo, visita aqui o Teu servo que fala agora, para que dos meus lábios possam fluir palavras que saram, palavras que curam, palavras que libertam, palavras que edificam a Tua igreja e o Teu povo, Senhor. Usa-me, Senhor, de conformidade com a Tua vontade, e abençoa a Tua igreja, o Teu povo, e nós oramos gratos ao Senhor por tudo, e oramos em nome de Jesus, amém.
Querido irmão, querida irmã, que Deus então nos abençoe, tenha um excelente dia, fiquem firmes, e como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 58, sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, o nosso trabalho no Senhor, não é vão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha um excelente dia. Obrigado.